A vida. A vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram-se 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma oportunidade? Eu nem olhava no relógio, seguia sempre em frente e ia jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Mário Quintana. Olá, estudantes! Perceberam um clima profundo aqui hoje? Isso? Clima de expressividade. Pois é o tema da nossa aula. É sobre poema. Isso aí! Então vamos lá iniciar? Bem, numa outra forma, né? Para definir um poema. O poema geralmente é assim, eles nos sensibiliza, toca na alma, é profundo, vai transmitir essa mensagem, não é mesmo? Uma reflexão. E aí hoje eu declamei o poema aqui para vocês. Pelo menos tentei, né? Isso aí, estudantes. A gente sempre faz essa brincadeira, a gente tenta surpreender vocês aí também. Então o poema de hoje foi 666. Isso aí. Esse poema, ele é conhecido popularmente como O Tempo. De Mário Quintana, né? Ele tem esse título original aí, 666. Ele foi publicado pela primeira vez lá na obra Esconderijos, era um livro, tá? Em 1980. Bem, o Mário Quintana, ele é um importante escritor, é jornalista, é poeta, é gaúcho. E aí agora a gente vai falar um pouquinho desse poema aqui, o significado do poema, não é mesmo? O que a gente precisa entender aqui? Que esse poema, nós podemos perceber que a temática é o tempo. E aí nós temos alguns recursos estilísticos. Isso. Observem essa primeira frase que diz assim, ó, a vida é uns deveres. Bem, aqui a gente percebe que foi utilizado o recurso da metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é quando você estabelece uma relação de semelhança sem utilizar a palavra como. Você faz como uma afirmação. A vida é uns deveres que nós trouxemos. Essa aqui é a afirmação. Opa, perdão. Vamos ativar aqui de forma correta. Caneta, muito bem. Então, essa afirmação é o recurso da metáfora aqui. Percebam que a comparação é como a lição de casa, os deveres de casa. O que a gente faz com esses deveres de casa? A gente vai sempre o quê? Adiando, deixando para fazer depois, não é mesmo? Então, esse é a intenção, é o significado que quer transmitir. E um outro recurso muito utilizado nos poemas é os termos anafóricos, ou seja, quando eu falo de anafóricos, eu estou falando de repetição. Essa repetição aqui, ela vem enfatizar que nós devemos que observar e perceber, quando se vê. Aqui a gente consegue perceber a circunstância, não é mesmo? Temporal. E um outro detalhe, a gradação. Ele estabelece, 6 horas, sexta-feira, 60 anos. Também é um recurso muito utilizado. O mais interessante que a gente pode perceber ainda nesse poema, né? A mensagem, o que o eu lírico nos diz aqui? Qual que é a sugestão do eu lírico? Percebam esse termo? Eu lírico. É a voz do poema. Quando se trata de poema, você não vai falar narrador, né? Você vai dizer o eu lírico. Então, a sugestão do eu lírico aqui é que você faz o quê? Não olha no relógio, não se preocupe com essas horas, não é mesmo? O que você tem que fazer? Jogando pelo caminho no sentido de quê? De viver a sua vida, aproveitar mais esse tempo. As interpretações, elas são muitas, não é mesmo? Cada um faz a sua leitura e tenta entender o que a mensagem está nos passando aí.
Bem, mas é isso que a gente precisava aqui entender um pouco sobre o 666. Agora, vamos então para essa parte aí da teoria. Fizemos um pouco de prática já, não é mesmo? Agora vamos para a teoria. Então, o que é o poema? Se alguém te perguntar, né, você já precisa saber, precisa ter aí uma definição. Poema vai ser um texto o quê? Literário. Por que eu vou falar de literário? Porque ele vai diferenciar dos outros textos comuns. Aqui nós vamos ter versos, estrofes. Já nos textos comuns nós temos o quê? Parágrafo. E isso, quando você estiver diante de um poema lá, você quer fazer uma referência, não pode dizer, é o segundo parágrafo. Não. É o narrador que diz? Também não. O eu lírico, verso 3... e assim vai. Então, nós precisamos adequar essas terminologias aí, ok? E aí, você já está cansado de saber, você já sabe muito bem que estrofe é o conjunto de linhas, vai ativando o seu conhecimento prévio aí dos anos anteriores. Sabe também que verso vai ser cada linha. Eu coloquei aqui só para você perceber essa forma, isso mesmo, esse formato do poema. Próximo agora, nós vamos então falar sobre as características do poema. E aí, é interessante então, nós já falamos um pouquinho e eu vou citar um outro termo aqui também. Ó, o que a gente está dizendo? É que o poema ele vai ter versos, estrofes, rima. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. O que você precisa lembrar também é que aqui de vez em quando vai aparecer a métrica. Isso é uma outra característica aí também dos poemas. A rima, ela vai contribuir para esse ritmo, a memorização. Geralmente vai ser uma memorização que vai acontecer de forma um movimento mais rápido ou mais lento. O outro detalhe é que o poema ele é um gênero textual que tem essa permissão para abusar. E isso mesmo. Lembra lá que a gente começou falando sobre essa questão do recurso estilístico anafórico? Isso aí. Ele vai usar muito da repetição. Esse, assim, é muito comum. Os poetas, eles utilizam desse recurso justamente para transmitir essa emoção e enfatizar aquele momento ali da reflexão, para te chamar a atenção, para que você perceba o que ele está querendo transmitir. Agora, nós vamos falar um pouquinho também sobre os tipos de poema. Sim, existem tipos de poema. Então, quais são esses tipos de poema? Opa, deixa eu voltar um pouquinho, que agora eu vou falar só do épico e do narrativo. Poema épico ou narrativo. Quando eu falo dessas duas palavras, eu estou dizendo daqueles termos, daqueles elementos que compõem a narração. Isso. Então, se ele é narrativo, ele vai contar uma história, só que em formas de versos. Isso, vai ter uma apresentação, vai ter aquela característica toda envolvendo ali um narrador, personagem, tempo e espaço. Agora, quando também a gente fala muito de épicos, né? São as características voltadas aí mais pela presença de um herói, tá? Tem um herói, né, no poema. E o dramático? Quando eu uso a palavra dramático, bem, não apresenta a voz de um narrador, porque aqui a história ela vai desenrolar a partir das falas do personagem. Isso mesmo. O objetivo aqui é ser encenado. Esse é um poema dramático. E por último, a gente fala de lírico. Olha, tem uma ligação lírico com eu lírico. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui, quando eu digo de poema lírico? É que tem uma característica totalmente subjetiva. Isso, é um caráter mais sentimental. Então, essa palavra lírico tem todo um sentido, né? Tem todo um significado, tá? É porque o eu que vai dizer, vai ter essa manifestação aí de ideia, mas uma ideia pessoal. Essa é a característica aí, então, do poema lírico. Continuando, olha só, percebam a imagem que eu coloquei justamente para tratar dessa questão, né, dos sentimentos, das emoções. Agora, vamos continuar e teremos aqui um outro tipo de poema e eu fiz questão de deixar ele assim, de uma forma para um slide, né, totalmente dedicado inteiro a ele. Poemas concretos. Gente, poemas concretos são poemas também chamados de poema-objeto.
Isso. Porque aqui vai estar voltada uma exploração todo de aspectos gráficos, de formas. Olha lá, ó. Observem, percebam. Uma certa brincadeira, não é mesmo? Temos palavras e imagens. Olha que interessante. Aqui, o escritor ele pretende preencher um espaço, não é mesmo? Em branco, que é oferecido pelo papel. Então, ele está ali tentando brincar, tentando ser criativo. Ele relaciona uma palavra à imagem. E aí faz todo esse contorno, esse movimento, tem esses efeitos gráficos, né? Sonoros e muitas vezes também semânticos. As próprias palavras, elas vão transmitir essa forma. Percebam primeiro, ó, aqui. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Perceberam aqui que faz um movimento, ó? Ah, olha só, sobre boa música. É pela boa música que a poesia embala. Então tem esse significado transmitido e essa imagem. Esses são os poemas concretos. Agora, poetas brasileiros. Opa, me adiantei. Vamos ficar aqui com esse material. Poetas brasileiros. Aqui temos os grandes poetas. Citaremos alguns aqui para que você já possa conhecer um pouco de cada um deles. A primeira aqui é a Adélia Prado. Então, quem foi a Adélia Prado? A Adélia Prado, ela costuma escrever nos seus poemas, né, com a questão do que significa a mulher na sociedade. Já a Cora Coralina é uma poetisa goiana, isso. E o interessante, ela lançou o seu primeiro livro já idosa. Isso. E o nome verdadeiro dela não é Cora Coralina, não. É Ana Liz. Isso aí. Interessante, né, essa informação. Alguns escritores, né, alguns poetas, eles utilizam de outro nome quando fazem os seus poemas. Aí tem Vinícius de Moraes também, ó. Olha lá, Vinícius de Moraes. Ah, Vinícius de Moraes foi um poeta e compositor. Isso. Ele é brasileiro. E aí ele teve, assim, um sucesso extremo com a música popular brasileira. Ele teve a canção Garota de Ipanema. Ah, tornou-se um hino essa música, gente. E tem também Cecília Meirelles, que é uma poetisa, professora, jornalista e pintora. Também é uma voz assim feminina com muito sucesso, né, de grande expressão na literatura brasileira. Ela tem mais de 50 obras publicadas, são muitas mesmo. É bem respeitada. E deixei por último, né, vamos falar um pouquinho sobre Carlos Drummond de Andrade. Eu devo confessar que, assim, eu gosto muito. É um grande poeta, considerado um dos maiores escritores do Brasil. Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu em Itabira. Sim, ele é de Minas Gerais. E entre suas composições mais famosas se destacam aquelas que expressam reflexões existenciais que são profundas. Ó, vamos lá, ó. Vamos conhecer aqui, é ele aqui, ó, Carlos Drummond. Eu dediquei um slide a ele também. Carlos, ele tem essa questão, né, do sujeito que vai questionar, né, o modo de viver, vai transparecer aí muita questão do passado com o presente. Carlos Drummond se destaca também por expressar reflexões existenciais profundas, onde o sujeito expõe e questiona seu modo de viver, seu passado e o seu propósito. Bem, alguns, né, mais conhecidos assim são o Poema de Sete Faces e José. E aqui também eu trouxe As 100 Razões do Amor, que também tem essa temática aí, questionadora. Agora, falaremos um pouco sobre o poeta Marcelo Rocha. Olha que interessante. Marcelo Rocha é baiano, mas é morador aqui na nossa cidade de Valadares, Governador Valadares. O Rocha, ele tem publicadas aí inúmeras obras. Uma delas é Amor, Amora, Às vezes ela vem me visitar e Perfumosa. Ele é um grande poeta, idealizador e coordenador do Sarau do Psia e do projeto Um Poema em Cada Árvore,
O poeta tem vários prêmios no currículo. É muito interessante. Aqui eu destaquei a Arquitetura das Pétalas Caídas e também Verso Velho Cansado. Vamos ler um trechinho? Vale a pena, ó. A tristeza não devia chegar, nem anular o gol da vitória, nem impedir o perfume da glória, nem forrar a madrugada com o edredom das complicações. Apenas um trechinho só para aguçar e despertar o nosso desejo de continuar a leitura desses poetas. E aqui também trouxe Braulio Bessa. Ah, você já deve ter visto por aí, não é mesmo? Um poeta, criador de cordel, ele é recitador, né, palestrante. Os versos do artista lá do Ceará, que saíram lá do Nordeste para caírem nas graças do Brasil. Isso mesmo. Recomece. É muito interessante a gente falar sobre esse poema. Provavelmente é o poema mais conhecido do Braulio Bessa. Ao contrário do que vocês imaginam, né, que os versos surgem assim de um modo espontâneo, né, a partir de uma experiência assim, né, autobiográfica, aqui na composição desse poema a história é diferente. Sim, os versos aqui foram criados justamente com uma intenção. Olha só, ele teve uma inspiração. Ele imaginou, ele já sabia, foi convidado que encontraria com essa menina. Então ele começou a escrever. A menina chama-se Laura Beatriz. Lá em 2010, né, aos 8 anos de idade, ela perdeu toda a família num deslizamento de terras, lá no morro, né, do Bumba, que é em Niterói, Rio de Janeiro. O poeta, sabendo que ia encontrar com essa menina num programa de televisão, ele quis então compor versos para homenageá-la e honrar, né, toda essa história aí. Então o que ele fez? Ele começou a escrever, só que ele fez essa história, esse poema dedicado a essa menina. E aí então surgiu o Recomece. É um poema que fala de esperança, de fé, de energia para voltar a tentar, né, a querer viver outra vez, mesmo apesar dessas situações adversas. Vale a pena também ler um pequeno trecho, vamos lá? Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Interessantíssimo, né? Bem, aqui temos o Você Sabia. Estreamos na nossa última aula. Vai ser perguntas e respostas que vão ampliar o nosso conhecimento, não é mesmo? Então, o Você Sabia de hoje será... Vamos então... Poema ou poesia? Tem diferença? Aposto que você já estudou os dois temas aí, utiliza, poema é poesia, o que é? Vamos lá, tem diferença ou não tem? Tem sim, tem diferença as duas palavras. Ó, poema. Bem, poema é um texto literário, nós vimos isso aqui hoje. Composto de versos, estrofes, rima, não é mesmo? Agora, a poesia é uma manifestação artística, é uma linguagem que pode ou não estar baseada em palavras. Sim, a poesia ela é um conceito bem amplo. Você pode encontrar poesias em pinturas, esculturas e outras, né, situações, até em música. Agora, o poema tem esse formato, essa estrutura. E aí, nós vamos então encerrando a nossa aula de hoje. Né? Momentos aqui dos lembretes, dos recados. Quais são esses recados? Sempre deixo para vocês, não é mesmo? Agora é com vocês, estudantes. Momento de acessar a plataforma SMED-GV e para isso você vai apontar a câmera do seu celular no QR Code que aparece no canto da tela. Não deixem de fazer as atividades, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Um abraço, fiquem com Deus, aguardo todos na nossa próxima aula.